Jesus é poder. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu.
mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Passa o mundo, vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me
Deus fizer, Ele é Deus. Bom dia, igreja! Como estão todos? Espero que todos estejam bem. Os cumprimento com a paz do Senhor nesta manhã de domingo, onde vamos dar andamento, continuação, capítulo 3 de Efésios. Na semana passada nós meditamos do versículo 1 ao versículo 13, onde Paulo revela o seu mistério, o mistério que Deus havia revelado a ele, e escreve ele nessas palavras, expressando essa união, essa condição de toda a humanidade ao crer em Cristo, de ser inserida em um só corpo. Pois outrora os judeus tinham os oráculos de Deus, eram pertencentes a eles todas as bênçãos de Deus. Mas agora, através de Jesus Cristo, da sua cruz, da nova aliança de Deus com Israel, introduziu em primícia a igreja, ou seja, o judeu e o não judeu, unidos em um só corpo, chamado igreja. E o que define a igreja são pessoas onde o Espírito Santo habita. Ou seja, a pessoa não é somente batizada no Espírito Santo, mas do Espírito Santo. Ela é inserida nessa igreja mundial que compõe apenas um corpo, o corpo de Cristo. É interessante fazer alusão à cruz, né? Celebramos a Páscoa nesse período. E a Páscoa é cruz, não é ressurreição. A Páscoa é sacrifício. O Pessah judaico, o Passover em inglês, significa que aqueles judeus, quando ungiram os seus umbrais, os umbrais das suas portas, com o sangue do Cordeiro, ali no Egito, na última praga, Deus enviou o anjo de morte, onde matou todos os primogênitos do Egito, livres, escravos, animais. Olha a mortalidade. Porém, quando o Espírito via o umbral da porta com sangue, o que ele fazia? Passava por cima. Passover, passar por cima. Ele não entrava na casa, ele passava por cima e não tirava a vida do primogênito. Hoje é uma afirmação: Deus não julga. Olha só a baderna, nós podemos dar vazão aos nossos desejos mais ímpios, mais impuros, mais injustos. Eu lembro da minha vida pré-Cristo e me dá nojo, né? Me dá aversão. E aí a gente entende que Deus julga, assim. Deus julgou o povo de Israel, Deus julgou os gentios. Ao longo da história, Ele julgou. E a manifestação do julgamento de Deus está na cruz. Veja, Deus é amor, mas Ele é justo. E os atributos divinos, eles não são intercomunicáveis. Como assim? Deus é amor, mas Ele é justiça. Ah, mas é porque Deus é amor, a gente vai fazer. Não. Não vamos permanecer no pecado. Ou vamos levar Jesus novamente a morrer por nós. Eu digo pecados voluntários. Abstenha-se, santifique-se pela sua vontade, no homem interior, clamando a Deus por libertação. Se você age de forma errada, se você age de uma maneira voluntariamente pecaminosa, peça a Deus para te libertar. Peça a Deus para te salvar dessa situação que vai trazer muita, muita tristeza para você. E se esforce, e não dê vazão, não se seduza, não permita que isso venha a se instalar na sua vida e corroer a tua comunhão com Deus. A cruz nos faz pensar sobre isso. Nos faz pensar de que naquela cruz Ele sofreu por causa do pecado que eu cometo, que eu cometi, que eu cometerei. E isso me constrange. Isso fala ao meu coração dizendo: não faça.
Você vai pregar de novo Jesus ali? Você vai permitir que Jesus sofra? Então, nós hoje, que somos testemunhas do caminho de salvação, nós precisamos entender que a nossa perspectiva e esperança é na ressurreição. Mas ressurreição não é Páscoa. Páscoa é sacrifício. O Cordeiro Pascal foi pendurado naquela cruz e o seu sangue tocou nesta terra para que nós fôssemos alcançados pela justiça de Deus e não por seu juízo. Nós fôssemos alcançados pela salvação de Deus e não por sua condenação. E nós fomos alcançados para nos tornarmos filhos do Altíssimo. Olha que título maravilhoso. E não bastardos, como ovelhas sem pastor, seguindo toda sorte de doutrina, ou engano, ou filosofia, ou religiosidade, ou tudo aquilo que engana o homem. E que no discernimento pessoal é simples. E isso vem a corroborar com esta divina oração, esta grande oração, esta amorosa intercessão que Paulo faz ali em Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Vamos ler juntos? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Paulo preso. Vamos calar Paulo, nós vamos prender Paulo, nós vamos isolar Paulo. Paulo preso. Eles não poderiam calar Paulo. Mesmo que amarrassem a sua boca, cortassem a sua língua, eles não poderiam amarrar Paulo. Porque ali, naquele momento de dor, de prisão, de isolamento, ele escreve, ele ora, ele intercede. E esta carta sai daquela prisão e ganha o mundo todo. A sua intercessão ganha o mundo todo, viaja pelas eras, milênios, e chega até nós aqui agora. Que poder, que intercessão, que graça, que provisão, que virtude, que amor. Na simplicidade que temos ao ler e ter contato com estas informações, de que ele se ajoelhou diante do Altíssimo e intercedeu pela igreja do mundo todo, em todo o tempo. É maravilhoso demais. É profundo demais. Nós que adoramos a Deus através da sua palavra, extrairíamos daqui grandes ensinamentos da história, dos movimentos eclesiológicos, filosóficos, artísticos, científicos, astronômicos. Não astrológicos, astronômicos, que é o que a gente vai ver mais pra frente.
No versículo 15 ele fala: de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Veja, ele está intercedendo, ele está buscando alicerçar a sua súplica, o seu pedido diante de Deus, para uma assembleia universal, tanto terrena quanto celestial. Veja a dimensão, veja a percepção, veja o alcance, o entendimento de Paulo neste momento, inspirado pelo Espírito Santo, que não está restrito a lugar, não está restrito a poder nenhum, não está restrito a nenhum político, não está restrito a nenhuma região, não está restrito ao tempo, à dimensão terrena. Está ampliando a sua ação, porque inspirado pelo Espírito Santo ele coloca esta súplica, esta comunhão que ele tem íntima com Deus, e expressa ela nessas palavras que às vezes não podem conter tamanha dimensão ideológica das coisas, ideológica da gama de influência que esta súplica faz, que esta oração, esta intercessão faz. No versículo 16: para que segundo a riqueza da sua glória nos conceda o fortalecimento com poder mediante o Espírito no homem interior. Quando somos selados, quando somos penhorados pelo Espírito Santo, esta ação começa a ocorrer no homem interior, naquele projeto divino que estava morto, carcomido pelo pecado, num pedaço de chão que é esse corpo, pó, sem água divina, com secura de vida, e que começa a regar com poder, com água, com a palavra, e começa a ser um solo fértil de virtudes espirituais, onde a santidade ganha da pecaminosidade, onde o amor ganha do ódio, onde a fraqueza ela é tomada pelo poder de Deus e fortalecida, e se torna dominante dentro de nós. Os valores espirituais altruístas, de humildade, de cumplicidade, de verdade, de amor, de fé, de paz, de esperança em Deus, começam a estabelecer domínio dentro do nosso coração, na sede das nossas decisões, na nossa postura, na nossa conduta, naquilo que a gente fala. Pois o próprio Tiago fala: bem-aventurado o homem que não tropeça naquilo que fala. Se aquele que domina a língua é homem aprovado. O quão difícil é. Quão difícil é não errar. Porque errar é humano. Mas as virtudes cristãs, o Espírito Santo, ele vai fortalecendo este homem à imagem e semelhança de Jesus, que nasce a partir da sua conversão, a partir da sua inserção na igreja, no corpo de Cristo, no Espírito Santo, no reino de Deus, o seu enxerto no caule verdadeiro, e esta seiva vem penetrando em você e vem mudando a sua maneira de pensar, a sua maneira, a metanoia dentro da sua cabeça, do seu coração, onde reside toda a razão, todo o intelecto, e você começa a entender completamente as coisas que realmente têm valor, as coisas que realmente valem a pena, as atitudes que realmente, os pensamentos que realmente têm um fruto bom, e já não se deixem enredar pelo engano, pela mentira, pelo pecado, como muitos
se deixam enredar. Falam que são cristãos e apoiam abortistas. Falam que são cristãos e apoiam corruptos. Falam que são cristãos e apoiam mentirosos. Falam que são cristãos e idolatram pessoas. Mas estão sendo trabalhados. Estão sendo transformados. Para um é mais rápido, porque busca, porque entende, porque pede a Deus e Deus dá gratuitamente. Outros não, outros vivem uma vida, como eu não gosto de dizer, né? Porque parece que nós pastores somos melhores, são chamados de leigos. Leigos é um termo muito chulo, né? Rebaixa a pessoa, né? Mas alguém feito à imagem e semelhança de Deus merece respeito, a despeito do seu entendimento crasso, seu entendimento limitado. Porque eu já vi muitas pessoas simples, sem estudo, com uma sabedoria muito maior do que um PhD em filosofia, ou professor de faculdade, ou professor do que quer que seja, até de Bíblia. Porque Deus, Ele ama a humildade, Ele ama o humilde, o simples. E Ele não permite que ele seja nécio, insensível, tolo. Ele permite a ele a revelação, na revelação deste poder, a força espiritual para a vida. Mas o versículo 17 diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, esta riqueza de glória, ela traz a realidade de que eu sou morada de Deus. Eu separei um texto aqui de João 6, 56, que diz assim, quando eu vou lendo, meditando, ele traz à minha mente. Quando Cristo falando a respeito do seu corpo, da ceia, a respeito de comer o seu corpo, de beber o seu sangue, e ele fala assim: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. E também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os judeus comeram no deserto e contudo morreram. Quem comer de Jesus, deste pão que desce do céu, viverá eternamente. E no capítulo 14, ele mostra como é isso. O que é comer? Comer é ler, é buscar compreender a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4 e Lucas 4:4. É a primeira tentação de Satanás no deserto. E ele diz aqui no versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama e será meu amado. E o que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: tu te procedes, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Veja, há uma separação de pessoas. Aqueles que têm fé no seu coração, que estão alicerçados em Cristo. Há uma manifestação divina dentro deles. Há uma mudança, há uma ação divina. O poder é a ação divina que faz a metanoia, a transformação de pensamento. Por quê? Porque dentro de mim Cristo começa a habitar e arrumar a casa. Que é o que ele explica no versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
E viremos para ele e faremos nele morada. No termo grego é Cristófaro. Nós somos Cristóforos. Nós somos a habitação de Deus. Veja, o que eu vou fazer com esse corpo? Que é casa de Deus. Como alguém pode morar numa casa cheia de fumaça? Um fumante. Como alguém pode morar numa casa cheia de verme? Cheia de rato? Cheia de lixo? Veja como você tem que cuidar, você tem que ter esse asseio por seu corpo. Veja essa dimensão e se estende àquilo que você come, àquilo que você bebe. Eu não estou querendo dizer aqui que uma doutrina de comida. Existem religiões que fazem isso. E é saudável. Mas não como regra. Tenha o seu discernimento das coisas que fazem bem e das coisas que fazem mal. Seja para sua boca, seja para os seus olhos, seja para seu corpo como um todo. Cuide bem da casa de Deus. Cuide bem dela. No versículo 18 ele diz, afim, qual é esse intuito? De estarmos alicerçados, firmados pela fé, no homem interior. E alicerçados, esse alicerce é o amor. Amar aos outros como a mim mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Os divinos mandamentos, né? Da cruz. Dia de cruz. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Você se ama? Você tem um zelo para com você? Você, do jeito que você é, foi o Papai do Céu que te fez assim. Existe uma herança aí. Genética. Mas Papai do Céu que te fez. Se ame. Não vai de acordo com o curso do mundo. Seja a menina dos olhos de Deus. Seja aquela menina que era desprezada pelas suas amigas, mas que o menino mais bonito se apaixonou por ela. E o menino mais bonito é Jesus. Papai se apaixonou por você. E a sua influência paterna mudou a sua vida. Mas mudou não o exterior, com plásticas, cosméticos e uma série de coisas que esse mundo coloca como que para que você fosse mais bela ou belo. E esse pecado chama-se Avon, o pecado cosmético da beleza exterior. Avon, é aquela palavra mesmo, aquela empresa mesmo, Avon. Mas ela muda o teu interior. E o coração alegre, ele aformoseia o rosto. O coração alegre, ele deixa o rosto mais bonito. Alegre o teu coração em Cristo. Seja bela, seja belo. Amém? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. E aí, no versículo 21, todas as gerações, ou seja, todos esses trilhões de quilômetros quadrados, trilhões de anos-luz, de quilômetros quadrados do universo, estão à nossa disposição. O que criou, o que fortaleceu, o que forjou, o que posicionou, o que bolou, o que imaginou, que transcendeu e através do Espírito, da sua palavra, formou todas as coisas que existem. Está enviando para a nossa compreensão a largura, o comprimento, a altura. Existe sabedoria maior do que a sabedoria daquilo que é simples.
daquilo que é tangível, daquilo que está ao alcance das nossas possibilidades. Não sonhos estapafúrdios. Eu quero ser um astro de cinema. Tem gente que se mata aí, astro de cinema. Eu quero ser um cantor famoso. Tem cantor que se mata. Isso não é razão. Eu, como pastor, aos olhos do mundo, sou desprezível. Mas eu tenho irmãos verdadeiros. Eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Aos olhos do mundo, pouquíssimas. Pouquíssimas. Eu não sou pai de multidão. Acho que eu teria me estragado. Dá poder ao homem, você vai conhecer ele. Será? O Papai do Céu não permitiu isso porque não é bom para mim? Porque eu não sou político? Eu sou muito sincero. Eu sou muito verdadeiro. Eu falo a verdade. Então não tem como eu abraçar milhares de pessoas. Uma alma, uma só, minha irmã, meu irmão, vale mais do que o mundo todo. Se nós nos dispusermos a levar essa compreensão às pessoas que não pertencem ainda à fé evangélica, uma alma por ano, $220 milhões de brasileiros, 50 milhões de evangélicos, uma alma por ano. Em 2 anos o Brasil é cristão. Unidos mudaríamos o Brasil. Está mudando. Temos essa visão conservadora, acho que é o único país. Não, a Coreia também é assim. Mas perto da Coreia, nosso IDH é absurdamente baixo. Mas é um país muito pequeno, né? Não tem as dimensões que o Brasil tem. Mas nós somos conservadores na nossa essência de influência católica. Nós somos muito conservadores. Nós amamos a família, nós amamos a meritocracia, nós amamos a vida. Apesar de tem alguns que não estão querendo isso também. Mas isso sempre teve, não é de hoje não. E esse versículo 18 nos traz esse discernimento espiritual. Ele não está alicerçado sobre o tempo ou coisas muito complexas. Não. Ele é o entendimento das coisas mais simples que fazem parte da nossa vida. Teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, teu trabalho, Deus, a palavra de Deus, a oração, o estudo. Ela não está alicerçada sobre circunstâncias temporais, porque quando nós servimos a Cristo, nós servimos a todo tempo. E tudo aquilo que fazemos reflete no mundo espiritual. E se nós semearmos no mundo espiritual, quando ele tem aquele princípio de Mateus capítulo 6, buscar pois as coisas o reino de Deus e buscar pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, significa que esse discernimento de que tudo nasce no mundo espiritual, tudo acontece primeiramente no mundo espiritual, e aí é traduzido para o terreno, é transcendido para o terreno.
Por isso que nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra ciclano ou beltrano, mas contra os principados e potestades e hostes do mal que habitam nas regiões celestiais. A igreja é a suprema intercessora que intercede por aqueles que não são. Por aqueles que são, sim, mas por aqueles que não são também. Para aqueles que estão nela principalmente. Para que cresçam em conhecimento, em poder, em unção, em transbordar Cristo para as outras pessoas, com entendimento da palavra, com compreensão da sã doutrina. Qual é esse objetivo? O objetivo é o versículo 19, quando ele diz: conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amar a Cristo. Saber que Jesus é a manifestação do amor de Deus e nele temos a expressão máxima do seu ser. Compreensível do ser de Deus que se fez homem. As suas atitudes, as suas palavras, a sua postura diante das dificuldades, diante dos desafios, diante das limitações da carne. O seu foco. Por isso que pecado é perda de foco. O foco de Cristo, veja. Ele não quis ser como Deus. Ele não quis tomar as rédeas da sua vida. Até no momento de maior sofrimento, onde ele suou sangue no Getsemane, na noite que ele foi entregue, no Paraceve ali, na preparação da Páscoa, onde a sua intercessão chegou a um limite máximo de tensão, a ponto de sangue sair pelo suor, pelos seus poros. Ele se dobrou e falou ao Pai: seja feita a tua vontade. Este amor, esta dimensão espiritual de amor, ela se fez carne. Ela curou, libertou, ressuscitou, abençoou, amou. Perdoou os seus algozes executores. E ali, pendurado na cruz, salvou um outro crucificado. Continuou firme no foco. Porque ele sabia que aquele sofrimento, o trabalho da sua alma, ia gerar um determinado fruto. E o determinado fruto sou eu e você. Veja o desejo que Deus tem de nós sermos agradáveis a Ele. A Ele por amor. Não por imposição. Não forçado. Interessante esse amor. Interessante, impossível de compreender a dimensão desse amor. Por isso que existem livros grossos que falam desse amor. Que esmiuçam cada palavra desse texto, assim, ó. Homens que vivem ali de olho no texto da Bíblia, ali ficam ali, extrai. O sumo, o bálsamo, a seiva do amor. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele foi obediente até a morte.
e morte de cruz. No versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja, essa intercessão do Espírito, ela se faz presente porque nós não sabemos orar como convém. Nós somos influenciados demais pelas circunstâncias. Este mundo é muito mentiroso, é muito enganoso, é muito astuto. Você percebe isso em alguns homens, né? Que chamam os outros do que eles não são, mas eles fazem, né? Chamam o outro de ladrão, mas ele é ladrão. Ele é honesto, o resto não é mais, não é. Né? Sabe essa coisa, essa mentira, ela às vezes não é tão clara, porque ela vem distorcendo os fatos. As informações são passadas com um prisma, uma retórica enganosa. E a gente às vezes não tem o discernimento dessas coisas. Por isso que às vezes a gente pede coisas que na realidade não tem valor algum. Me dá um carro. Eu vim aqui, dei uma oferta e Deus me deu 10 casas. Você acha que Deus está preocupado com coisa? Você acha que Deus está preocupado com o resultado de futebol? Você acha que Deus está preocupado com medalha de ouro na Olimpíada? Quando se treina como se Deus não existisse e chega ao resultado, dá graças a Deus, glória a Deus. Quando você vai fazer um teste de faculdade, uma prova de faculdade, uma prova na escola, estude como se Deus não existisse. Como ele não existisse. E aí Deus vai te ajudar. Agora, chegar lá no lugar sem treinar, sem estudar, sem se preparar, achando que Deus vai te dar porque você tem fé nele, é um absurdo. É um absurdo de fé, pessoa distorcida de tudo aquilo que é normal, natural, perfeito, santo. Todas as coisas são tomadas pelo esforço, inclusive o reino. Por dedicação, foco, perseverança, longanimidade. Caiu, esteja com o outro para que ele possa te levantar. Errou o foco, volte para o caminho. Arrependa-se não porque já foi perdoado, mas confesse. E essa intercessão do Espírito está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Olha o que diz. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa verdade, ela nos concede muito mais do que aquilo que a gente julga precisar. Isto se chama graça. Isto se chama graça. Nós recebemos aquilo que nós não merecemos em mistério. E ele termina essa oração glorificando, mencionando a este Pai amoroso e bondoso que manifestou a Jesus Cristo. E ele diz: a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Este ser glorioso, cujos atributos são onisciência, onipotência, onipresença, amor, intercessão, graça, misericórdia. Ele compartilha conosco estes mistérios. E este poder gera um dunamis dentro, um poder que opera dentro de nós, esquadrinhando a nossa mente, o nosso coração, movendo os nossos valores de forma a enriquecer, a santificar, a separar, a valorizar as coisas plenas, santas, eternas, em primeiro lugar. E Paulo afirma em Filipenses capítulo 1, no versículo 12 ao versículo 16, que diz assim, quando ele fala sobre a sua contribuição para esta revelação da fé na igreja, a fé evangélica que nós devemos defender, a fé na palavra que nós devemos defender com conhecimento, com vontade de levar este amor e esta mensagem incorrompida, incorruptível e verdadeira. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos razão de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. O que significa isso? Ele está sendo perseguido por defender esta fé. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Os gentios estão de olho, ó. Este homem está preso, esse homem é judeu, romano, letrado, justo, nunca fez mal algum. E ele está preso por pregar essa doutrina do caminho, de que Deus existe, e só um Deus, e que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que nós venhamos a fugir, a ser tirados debaixo da ira de Deus e transportados para um reino de amor, de perdão, de intercessão, de presença e transformação de Deus. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, versículo 14, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, não temendo pela sua própria vida. A igreja primitiva foi e rompeu com a imposição proibitiva do Estado. E não era um Estado democrático que só manda fechar a porta, guardar distanciamento. Era um Estado que condenava a morte. E sabe aonde ele condenava a morte? Aqui, ó. Ele condenava a morte aqui. Nossos irmãos foram um espetáculo. Foram comidos por feras. Famílias inteiras. Então, provavelmente os pais, por último, viam seus filhos sendo decapitados, cerrados, torturados, queimados vivos. Quanto sangue santo foi derramado aqui, nessa casa de espetáculos. Quantas vezes as ruas de Roma foram iluminadas pelos seus corpos em combustão. Quantos, meus irmãos? Famílias inteiras. Acabou o sobrenome delas. Num coliseu. Num estádio.
para divertimento do mundo. Fácil hoje. Muito fácil hoje. Pregar o Evangelho, mas ser dominado pelo Estado. Não somos aguerridos. Somos covardes. Mas o Espírito Santo ainda intercede. O Espírito Santo ainda suplica. E a Igreja Corpo de Cristo está viva, atuando, intercedendo, orando diariamente. Se submetendo às autoridades até certo ponto. Porque a Bíblia fala também de desobediência civil. Quando se proíbe o culto, partiremos para a desobediência civil. E estamos realizando, graças à tecnologia dentro de casa. Mas vocês concordam comigo? Eu sinto saudade dessa comunhão de abraçar, de cumprimentar, de conversar, de falar das maravilhas de Deus. Esses dias gastei um tempo com o irmão, com um ancião. Versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estão incumbidos da defesa da fé evangélica. Levantemos a bandeira da cruz. Levantemos a bandeira da comunhão, para que Deus seja glorificado através do nosso testemunho. E, se necessário, do nosso martírio. Assim como foi o de Paulo, Pedro, Tiago, Mateus e tantos outros milhares, se não milhões de irmãos. Que Deus te abençoe, te dê coragem, sabedoria, altivez, fé fervorosa de que Deus é por você, de que Deus confessará você. O Senhor Jesus confessará você diante das autoridades celestiais, porque você confessou a Ele com seus atos, com seus pensamentos, com suas palavras diante dos homens. Por isso, Pai, nós oramos agradecidos aqui por mais este dia, por mais este estudo, e que a graça revelada na igreja, que é a agência, Senhor, do testemunho, em que reside um poder imensurável, venha a ser glorificado o Teu nome nas nossas vidas, como membros de um só corpo, que confessam a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Agora, espalhado por toda a terra, nós intercedemos por ela, por nossos irmãos na Ásia, na África, na Austrália, na Europa, no continente norte e no continente sul, no hemisfério norte e no hemisfério sul, leste, oeste, norte e sul, que possam continuar defendendo a fé evangélica. Em nome de Jesus nós te agradecemos e oramos, concordando no amém. Amém! Que Deus abençoe vocês. Um beijo
até de repente